Quero agradecer os presentes por estarem aqui numa tarde fria, para quem está aqui no sul do país, né? Compartilhando desses pensamentos aqui comigo, que, na verdade, a fala eu voltei para um público que não é um público especializado, então a minha fala tem microfone aberto em algum lugar, Exato. que aí eu estou ouvindo. Por favor, gente, vamos desligar todos os microfones. Assim que entrem, por favor, desliguem os microfones para não ter interrupção na fala da professora. Aí eu fico prestando atenção no que as pessoas estão falando, bem louca eu também. Então, eu quero agradecer, né, por isso, por estarem compartilhando. Alguns colegas aí que já se debruçam sobre recepção de Idade Média ou de medievalismo, medievalidade, vão ouvir algumas repetições, mas acho que no debate eles podem trazer contribuições interessantes. Procura o calorzinho, né? Valeu, amigo. Obrigado. Até mais. Tchau. Alguém está recebendo alguma coisa em casa, tá ouvindo? Tá muito engraçado. Vou voltar para a cama? Tem alguém com o microfone. Tu consegue fechar o microfone da pessoa, Edson, como host. Tu consegue chegar ali e dar um cliquezinho para fechar o microfone. Léo Araújo, Lacerda, de novo. Léo, tu tá com o microfone aberto. Vai ali em participantes e consegue clicar com o botão direito e consegue colocar a pessoa no mudo e em stop vídeo. Daí o senhor consegue controlar. Ah, foi. Tá mudo também, agora. Dá para ver todas as pessoas que estão com o áudio ou o vídeo ligado. Pronto, agora vai. Então, essa fala, como eu mencionei, né, é mais voltada para quem ainda está iniciando seus passos nessas recepções do medievo. Então, eu dei como título Para Pensar uma Idade Média Midiática, né, que eu vou lidar com fenômenos midiáticos, leituras possíveis na contemporaneidade. Então, eu quero dividir minha fala, na verdade, em 3 grandes blocos. O primeiro bloco vai ser a questão da conceitualização, o que é medievalismo, o que é medievalidade, o que é recepção da Idade Média, como entender isso dentro dos estudos medievais, ou não entendê-los dentro dos estudos medievais, entendê-los dentro de história contemporânea. Vamos pensar isso coletivamente, espero eu. E, a posteriori, eu trago alguns exemplos e algumas formas de leitura possíveis dessas formas midiáticas que releem a Idade Média. E, no terceiro bloco, eu proponho um exercício de análise. E esse meu exercício de análise é parte de uma palestra que eu fiz num evento na Alemanha sobre literatura de cordel. Então, eu já quero agradecer de antemão o Lucas, que foi um parceirão de troca nessa fala que eu fiz na Alemanha, né? Que eu ia fazendo as coisas e mandando para o Lucas ia mandando de volta. Não, explica melhor aqui, né? Porque não está muito bem explicado. Que às vezes, quando a gente escreve um texto, e eu acho que é um exercício bom para todo mundo fazer, quando a gente escreve um texto, a gente já parte de ideias, né? E muitas vezes essas ideias estão claras na nossa cabeça, mas quando a gente bota no papel, não necessariamente elas estão claras. Então, a gente precisa de um outro olhar, minimamente de um segundo olhar, para dizer para a gente, olha, eu não entendi muito bem essa parte aqui, não. Dá para você explicar melhor isso, né? Então, vocês vão ver que, no fundo dos meus slides, vão estar representadas essas idades médias midiáticas. Aqui, por exemplo, eu tenho um jogo, né, que é o For Honor. É um jogo belíssimo, diga-se de passagem, vejam pela imagem, né? Eu tenho vários medievos ali representados. No meio, eu tenho algo como um viking, do meu lado esquerdo, um samurai, e do outro lado, o clássico cavaleiro, o clássico no sentido de mentalidade, né? Então, eu começo com o meu primeiro bloco, que é a discussão terminológica, né? Partindo de 3 questionamentos. Como é possível ler essas idades médias? Bastam as análises baseadas em noções de verdade e mentira? Como podemos analisar essas instrumentalizações do passado? E aí eu já vejo uma outra mídia no meu pano de fundo do meu slide, que é a literatura. E aqui é a literatura infantil e juvenil, né? Eu tenho um castelo. Eu começo com boom,
um boom de títulos que deram conta, ou que tentaram dar conta dessa Idade Média na mídia. Começa ali em cima com 96, em todo lugar a Idade Média. Depois, 92, os alemães e sua Idade Média. 2008, a Idade Média nunca termina. 2011, lá em cima, a Idade Média entre representação e realidade. 2011, aqui embaixo, tudo... Espera aí que eu não consigo ver a tela, porque eu estou vendo a minha própria cara. Tudo heróico, terrível e sujo, interrogação. Né? Tudo heróico, terrível e sujo. E logo aqui no canto, a Idade Média blockbuster. Né? Então, vocês veem que tem vários títulos de materiais de pesquisa, alguns coletâneas, outros autorais, que vão dar conta dessa Idade Média midiática, do que eu chamei de Idade Média midiática aqui. De novo, nesse pano de fundo, eu tenho uma outra forma de Idade Média midiática, que são as representações em feiras medievais. Né? Aqui eu tenho a representação de um torneio, a apresentação de cavaleiros no início de uma feira medieval, abrindo a dita feira medieval. Para a gente começar, a gente começa conceituando. Eu vou partir de 4 grandes conceitualizações: medievalismo, neomedievalismo, medievalidade e recepção da Idade Média, que, vamos dizer assim, são campos para se compreender esse fenômeno, e são campos de historiografias distintas. Por exemplo, o medievalismo está muito mais dentro da historiografia em língua inglesa, né? O medievalismo também vem da historiografia da língua inglesa. Medievalidade vem via a historiografia francesa, mas muito especificamente resultado de uma pesquisa do José Rivair Macedo, aqui da URGS. E, por fim, a recepção. Por fim, por quê? Porque é a minha opção de campo por onde eu transito, né? Então, a parte em língua alemã, que é a recepção da Idade Média. Tanto aqueles que escrevem sobre medievalismo, né, o medievalismo, recepção da Idade Média e medievalidade, todos eles partem de um ponto. E o ponto de partida de grande parte desses textos, quando estão discutindo o que é essa Idade Média via as mídias, essas representações em séries, cinema, literatura, jogos, memes e por aí vai, eles partem do Umberto Eco, de um texto da década de 80, né, no qual o Eco vai discutir 2 grandes pontos: a questão da hiperrealidade e as 10 formas de sonhar a Idade Média. São dois textos do Eco nos quais essas abordagens de medievalismo, de medievalidade, de recepção da Idade Média, elas vão linkar como a base para começar a compreender esses fenômenos. O primeiro texto é de 84, o título do texto que foi publicado em português é Viagem na Hiperrealidade, e ele vai dizer que essa noção de hiperrealidade, na verdade, é uma encenação entre o autêntico e o inautêntico, que mistura, né, elementos que são elementos místicos, elementos históricos e tecnológicos, partem de uma reconstrução, de uma ideia de reconstrução, via uma idealização do medievo. E muitas vezes essa reconstrução acaba valendo como original, como se aquilo fosse mais original do que o próprio original. Original no sentido do originário, de onde partiu aquilo. Né? De novo, eu tenho acompanhando o meu slide um prédio em Nova York, para ser mais precisa, um prédio em Manhattan, que virou cenário para o filme O Rei Pescador, né? Esse é o Castelo do Graal, no filme do Rei Pescador. Então, o que ele vai dizer, principalmente visitando os Estados Unidos, que ele constrói esses textos numa visita a vários espaços nos Estados Unidos, é que muitas vezes essas construções, elas, nas mentalidades, equivalem muito mais a uma ideia de Idade Média real do que teria sido, ou das tentativas de construção via historiografia, arqueologia, antropologia não, arqueologia e a própria literatura, do que teria sido o medievo, né? Dito isso, ele constrói um outro texto em que ele vai discutir sobre as 10 formas de sonhar a Idade Média. E sonhar a Idade Média nada mais é do que se apropriar da Idade Média e reler essa Idade Média.
Às vezes a Idade Média funciona como pretexto, às vezes por uma revisitação irônica, né? Outras, como aquele espaço que é o espaço do negativo, da barbárie. Outras, um espaço idealizado, via os românticos. A ideia da filosofia que sempre retorna, as identidades nacionais, o decadentismo, a reconstrução filológica, a tradição e a ideia de milenarismo, né? A espera do milênio. Então, é muito interessante para a gente pensar que essas 10 formas de sonhar a Idade Média, elas não necessariamente elas são estanques. Se algo é uma revisitação irônica, não tem a ver com identidade nacional. Não, pode ter a ver com identidade nacional. Por exemplo, eu cito um autor alemão chamado Heinrich Heine, que ele fala justamente dessa figura que está aí no slide, que é o Barbarossa, que o Barbarossa se tornou, durante o século XIX, uma das figuras de mitos políticos, né, na qual os românticos, com a sua construção identitária nacional, vão balizar, vamos dizer assim, a sua construção mítica. E o Heine vai revisitar, ainda que discutindo a questão da identidade nacional, ele vai revisitar o mito do Barbarossa de forma irônica, quando ele vai dizer assim: eu tinha uma ama, quando eu era criança, que me contou a história do Barbarossa. E aí ele se lembra dessa ama na viagem, e no meio dessa viagem ele diz assim: hoje eu sonhei com Barbarossa. E eu disse para ele: olha, não acorda não, fica aí quietinho, não vale a pena você acordar, porque essa terra não é válido lutar por essa terra, né? Porque o mito é que o Barbarossa está dormindo e que um dia, essa é a imagem, né, que vocês estão vendo, e que um dia o Barbarossa vai se levantar para ajudar a reerguer a nação, para reerguer a pátria. Então, vocês vejam que essas 10 formas de sonhar a Idade Média, elas não são de forma nenhuma estanque. Né? Elas não estão, assim, se é romantismo, se é identidade nacional, não é romântica e não é revisitação irônica. Não, elas conversam muitas vezes entre si. E partindo desse questionamento, o Umberto Eco acaba colocando que parte dessas construções do que viria a ser essa Idade Média estilizada, né, essas novas Idades Médias, são resultado do que ele chama de raberciamento, né? Ou seja, de um remendo, um patchwork, né? Uma colcha de retalhos. É o ato de pegar e remendar a Idade Média para construir algo, ao mesmo tempo antigo e novo, familiar ainda que estranho. Né? Então, esse jogo do autêntico com o inautêntico daria resultado a essas novas Idades Médias, na percepção do Umberto Eco. Nesse sentido, a primeira questão que a gente tem que pensar é, partindo do Umberto Eco, começam as novas discussões acerca do que é medievalismo e se o medievalismo está dentro dos estudos medievais ou se o medievalismo, na verdade, ou parte desse medievalismo, dessa discussão do medievalismo, estaria muito mais para contemporâneo. E aí eu conto um caso, porque é muito interessante. Há talvez uns 5 anos atrás, ou um pouco mais, um pouco menos, vários colegas da nossa área, e eu tenho colegas aqui que podem confirmar isso, diziam assim: se você é medievalista, né, ou se você se diz medievalista, você tem que lidar com documentação medieval. Isso é medievalismo. Né? Isso é ser medievalista. Se você lida com um fenômeno midiático, né, se é século XIX, se é século XX, se é século XXI, você é um estudioso de contemporânea. Ainda que você esteja falando de medievo, você é de contemporânea. Né? Então, você tem essa própria tentativa da área de se estabelecer ou de criar um espaço para si de legitimação. Esses mesmos colegas que diziam que para ser medievalista tem que lidar com documentação medieval, ou seja, documentação ali do século VI, tem uns que botam mais para trás, né, ou mais para frente, até o século XV, outros que vão estender um pouco mais o século XV, vão até o XVI.
é você lidar com essa documentação. Se você vai lidar com qualquer outro tipo de documentação, de datação, você não é um medievalista, né? Então, esses próprios indivíduos começaram a lidar com uma coisa chamada história pública. E aí se deram conta do quanto os usos do passado incomodavam os medievalistas. E começaram a mudar a configuração dessa percepção de que quem lida com esses fenômenos seria um historiador de contemporânea. Mudaram essa mentalidade, disseram assim, não, somos medievalistas sim, estamos lidando com história pública, e aí foram recorrer ao campo da história pública. É interessante a gente pensar essa própria construção da área, né? Partindo desses status quo de legitimação, né? Do que é legítimo e do que não é legítimo, do que é ser medievalista e do que não é ser medievalista. Então, eu pego uma citação do David Matthews. Temos acesso a esse período através do trabalho dos estudos medievais, que peneira através dos traços materiais do período. O tempo do medievalismo é bastante diferente. O medievalismo evoca, caracteristicamente, um tempo no passado, mas o faz de um modo muitas vezes contraditório, ao postular que esse passado ainda está, de algum jeito, vivo e ainda conosco ou capaz de estar conosco. Basicamente, o que a gente tem aqui eu tenho um campo maior, né? Se a gente pensa num grande diagrama, eu tenho um campo maior, que é o campo dos estudos medievais, e dentro do campo dos estudos medievais eu tenho um subcampo, uma sub-área, que seria a área do medievalismo. E outras áreas que seriam germanística, eslavística, e por aí vai. Nessa percepção do David Matthews. Vocês vão ver que as linhas, muitas vezes, elas não vão conversar, então uma opção teórica ou uma opção de campo por onde a gente circula vai ser necessária, né? Então, não tem como não escolher um desses universos, um desses campos. Então, nessa perspectiva, a minha leitura lendo Matthews, obviamente, que o medievalismo estaria para a cultura histórica e os estudos medievais para estudos históricos acadêmicos. E quando eu recorro ao termo cultura histórica, eu estou recorrendo ao Jörn Husen, né? Que ele fala justamente da questão, um modo concreto e peculiar em que uma sociedade se relaciona com o seu passado, né? Nesse sentido, surge uma nova forma, ou vamos dizer assim, se a gente pensa num polvo, né? Surge um tentáculo do medievalismo com o termo neomedievalismo. Por quê? Para neomedievalistas, no geral, o medievalismo não necessariamente lidaria com a questão de tecnologia. Então, o neomedieval estaria ligado à questão da tecnologia. Então, eu tenho mais ou menos essa definição aqui, né? E aí eu estou sempre tirando o vídeo aqui, porque eu fico vendo a minha cara e aí fica cobrindo ali o que está escrito. Parece seguro afirmar, como fazem Hobson e Clements, que o neomedievalismo é uma forma de medievalismo que é intrinsecamente influenciada pela ideologia pós-moderna, que está integralmente ligada aos avanços tecnológicos do final do século XX e XXI e que se distingue de formas prévias de medievalismo por seu multiculturalismo, sua falta de interesse pela história e seu hábito de imaginar o medieval através das lentes dos medievalistas anteriores. Eu discordaria, no entanto, e essa é a concepção do Grell, de Hobson e Clements, quando afirmam que o neomedievalismo é algo diferente do medievalismo. Ou seja, para o Grell, assim como para o Richard Utz, no manifesto dele, neomedievalismo não tem necessidade de ser um campo à parte, né? Porque já estaria dentro da noção de medievalismo a própria noção do que é o neomedievalismo. Sendo que aqueles que levantam, né, a bandeira do neomedievalismo dizem que não, que é o caso do Hobson e do Clements. Vão dizer que não, que existe um fenômeno diferente, que é a questão do comoditismo, da tecnologia, né, que dá uma nova característica a esse medievo. Então, eu também não sei mais em que campo o Utz está, porque foi até interessante, né? Conversei até com o Luiz sobre isso. O Luiz estava presente aí, não sei se ainda está.
mas eu conversei até com o Luiz sobre isso, porque no manifesto o UTS é muito claro em relação à não utilização do termo neomedieval. E aí, numa palestra, ou numa fala que ele fez para o pessoal da Unimontes, para os nossos parceiros da Unimontes, ele acabou optando por usar o termo neomedieval, né? Ainda que no final, quando alguém, acho que foi o Renan que perguntou para ele sobre o termo neomedieval, ele disse assim, eu não sou muito afeito ao termo, não. Né? Então, é interessante ver como ainda é um campo, digamos assim, em construção, um campo em debate. E aí eu parto para a discussão proposta pelo Rivair, né? Que o Rivair naquele o cinema na Idade Média, cinema da Idade Média, uma coletânea, que é dele com a Lênia Márcia Mongelli, né? Ele vai dizer que a medievalidade é uma forma de apropriação e que há duas formas básicas de apropriação. Reminiscências e que, na ausência de melhor conceituação, ele vai denominar de medievalidade. Então, o que seriam as reminiscências medievais nessa perspectiva, na leitura do Rivair, né? As formas de apropriação dos vestígios do que um dia pertenceu ao medievo, alterado e ou transformados com o passar do tempo. E medievalidade, para ele, nada mais é do que a questão do medievalismo. A Idade Média aparece apenas como uma referência, e por vezes uma referência fugidia, estereotipada. Né? Então, há uma diferença para o Rivair na questão da reminiscência e na questão da medievalidade. Dito isso, né, eu parto agora para o meu campo. Vocês viram que nos slides tem várias formas, né? Aqui eu tenho uma feira medieval, aqui eu tenho uma pintura pré-rafaelita, né? E aqui eu tenho um monumento, que é o monumento ao Barbarossa. Vocês estão vendo a tela? Estão, né? Só sinaliza para mim que vocês estão vendo a tela. Senão eu estou falando da tela e ninguém está vendo porcaria nenhuma. Então, eu tenho aqui a feira medieval. Então, vocês viram que todos os slides eu tentei trazer de pano de fundo alguma forma dessas novas idades médias. Tem um chat aqui, gente. A pessoa não está vendo o chat. Estamos vendo. Ótimo. Então, eu chego agora na minha escolha, né? Não é bem uma escolha metodológica, mas é uma escolha de campo, né? Que tem sido uma decisão pessoal minha já, acho que desde a graduação, quando eu comecei a fazer a iniciação científica, que era priorizar a historiografia alemã. Sempre foi priorizar a historiografia alemã. Por conta da minha formação em letras, português e alemão, né? Por conta do que eu estudei na iniciação científica, que foram épicas corteses, depois do meu mestrado também, e no doutorado eu incluí legendas corteses. Né? Então, por conta disso, eu sempre me senti muito mais próxima da historiografia em língua alemã. E o campo da Mittelalterrezeption, né, da recepção da Idade Média, ou da recepção do medievo, são discussões que já acontecem desde a década de 90, vejam que são discussões bem próximas, né, às concepções do Umberto Eco, às discussões do Umberto Eco, e que trazem algo a mais na ideia de Mittelalterrezeption, que é a noção de que o que nós produzimos enquanto historiadores, ou seja, a historiografia, também é uma forma de Mittelalterrezeption, também é uma forma de recepção da Idade Média, porque não somos medievais, né? Não vivemos nem no século XVI, XVII, XVIII, XIX. Então, de qualquer forma, nós estamos recepcionando a Idade Média, ou seja, estamos construindo algo acerca dessa Idade Média. E esse conceito vem via a definição do Rolf Köhn, que vai dizer que significa não somente percepção e representação da história, mas também discussão e apropriação ou rejeição, portanto, toda mediação e presentificação do passado. Né? Eu acho que com outros historiadores fica muito claro
Inclusive, o que é essa ideia de presentificar o passado? É ler o passado com os olhos do próprio presente, são questões do nosso presente, não são muitas vezes questões do passado, em que a gente coloca em relação a uma fonte, né? Então, essa recepção da Idade Média, e vocês veem que no slide eu tenho Plague Tale, que é um jogo, né? Não tem muito tempo que saiu, foi esse ano que saiu, ou foi ano passado? Não, foi esse ano, eu acho que saiu. Acho que o Lucas deve ter dito ali quando que saiu. 2019. Ano passado. Então, é um jogo recente, né? E é bem interessante porque é um jogo sobre a peste. Eu não vou dar spoiler, que senão as pessoas começam a me xingar. Mas foi bem... É isso aí, Lucas. Foi bem para o final do ano, né? Então, ele chega aí em 2020, vamos dizer assim, para a gente jogar. E essa recepção da Idade Média, ela tem alguns modelos, algumas formas como essa recepção pode acontecer. Uma recepção produtiva, né? O resultado seria um novo trabalho. E o que seria um novo trabalho? Por exemplo, quem olhou qualquer fonte medieval no século XIX e quem olha a mesma fonte hoje, o resultado é um novo trabalho, né? É um novo olhar sobre essa fonte. A fonte continua sendo a mesma, mas as interpretações, as leituras sobre essa fonte, pelo conhecimento que se tem do contexto em que a fonte foi produzida, por outras fontes que foram encontradas posteriormente, a gente consegue ter um olhar diferenciado. E por questões que são questões do presente, né? Reprodutivo, no sentido de reconstrução, e aí eu posso pensar como reconstrução essas tentativas de feiras medievais, em certa medida, de viver a história, o campo do acadêmico, e o campo político-ideológico, né, que talvez seja o que mais insuflou aqueles colegas que antes diziam que ser medievalista era estudar a Idade Média, a mudar de ideia e a começar a pensar os usos do passado. Né? Então, dito isso, eu me coloco aqui, eu me coloco nessas leituras de recepção da Idade Média, por motivos pessoais, por motivos de escolha de campo, né? Enfim, é isso. E para pensar, e aí a minha ideia era, como é que a gente pode fazer essas leituras, como é que a gente traz essas leituras para o nosso universo, né? Como é que é possível? E muito mais pensando em alunos de graduação que estão começando, ou aqueles que começaram a se debruçar pelo campo da leitura desse medieval, desse novo medievo, é que eu trouxe alguns exemplos e depois eu vou me focar num exemplo de caso. O primeiro deles é como pensar a literatura infantil e juvenil, né? Eu peguei a literatura infantil e juvenil, poderia ter pego a literatura no geral, né? E é muito interessante que, principalmente a literatura infantil e juvenil em língua alemã, eu vou ter material que é um material que não é de ficção, é um paradidático, e um paradidático que muitas vezes vai trazer informações extras para essas construções do que é o medievo. Eu tenho um, por exemplo, sobre o Carlos Magno, que, paralelamente a uma narrativa no sentido clássico de ficção, que é a história de uma saxônica, uma saxã, acho que é uma saxã, que vai parar na corte do Carlos Magno porque ela quer cantar para o Carlos Magno, porque ela quer produzir poesia para o Carlos Magno. E no meio desse paradidático, no meio dessa ficção, se inclui elementos não ficcionais, que é quem foi Carlos Magno, o que Carlos Magno proporcionou na questão do campo cultural e da educação, né? O que é a minúscula carolíngia, o que é um trovador. Então, no meio dessa história ficcional, eu entro com uma narrativa não ficcional, né, no campo da historiografia. E tenho outros que são totalmente não ficcionais, só facilitam, através da linguagem e das imagens, a absorção do conteúdo, né, a compreensão do conteúdo. Outras narrativas são as chamadas carentes de referência inerente à Idade Média, e aqui eu incluo, por exemplo,
eu vou tentar trazer um exemplo que todo mundo conheça, que é o Coração de Tinta, né? A gente vê algumas concepções ali que nos criam uma mentalidade do que pode vir a ser uma Idade Média, mas não necessariamente a narrativa em si é colocada dentro da Idade Média. Narrativas livres relacionadas à Idade Média, eu cito, por exemplo, História Sem Fim, né? A gente tem algo ali meio medieval, mas que é totalmente livre de relação com essa Idade Média, está muito mais no campo do fantástico. E a recontagem de matérias medievais. Eu tenho uma tradução que foi feita pelo Goethe Institut, que foi fomentada pelo Goethe Institut, da Felicitas Hopper, do Ivain, o Cavaleiro do Leão, né, que foi traduzido acho que foi 2018, se eu não me engano, a tradução, e que é uma obra da Felicitas Hopper, que ela pega a Épica Cortês do Hartmann von Aue, que é o Ivain, e ela transforma em matéria juvenil. Ela transforma num conto juvenil. É uma recontagem que, embora respeite a ideia de cerne narrativo, por que o cerne narrativo? Porque é esse cerne narrativo que vai fazer com que essa história seja reconhecível como um Ivain, né? Então, por exemplo, quando a gente olha João e Maria, os Caçadores de Bruxa, tá? O que faz a gente lembrar, de alguma forma, que aquilo ali é João e Maria? Primeiro, os personagens. Isso é o cerne narrativo. Algo que evoca a imagem de algo anterior, né? João e Maria, a bruxa e a floresta. E a casinha de doce, talvez, né? Mas, enfim, ou os doces, a comida, a ideia de comida, né? O que faz todo mundo reconhecer que é uma releitura de Branca de Neve, por exemplo? A bruxa, a maçã, né? A tentativa de matar a mocinha, mas enfim, não vou discutir se ela é mocinha ou se não é mocinha, não vem ao caso. Mas, né, esses cernes narrativos é que constituem essa ideia de recontagem de matérias medievais. Para estudar essa literatura, eu tenho que, dependendo em que categoria ela se encontra, eu tenho que acionar um conhecimento em relação ao contexto em que essa literatura foi publicada, o que esse autor publica, no geral, porque existe, de uma forma mais ampla, uma ideia de poética dos autores. Os autores têm peculiaridades na sua escrita, peculiaridades nos seus recortes, né? Então, essas peculiaridades é que vão dar essa ideia de poética. E isso precisa ser levado em consideração quando eu estou analisando essa literatura. Não é uma questão aqui de eu pegar, por exemplo, uma narrativa que é livre de qualquer relação com a Idade Média e dizer assim, isso é mentira, isso é verdade. Não há qualquer comprometimento da literatura com historiografia. Se não seria historiografia, não seria literatura, né? Então, o que a gente tem que ver é os porquês. Por que tal imagem, por que tal representação é acionada em tal momento? Eu dizer que é mentira ou é verdade, eu não estou analisando a obra. Eu estou simplesmente didatizando alguma coisa que não vai levar a lugar nenhum. Porque eu dizer mentira ou verdade, eu não estou analisando a narrativa, eu não estou pensando a narrativa como algo inserido num contexto maior, né? Por exemplo, uma pergunta do tipo, por que a Idade Média se tornou tão popular, né? Por que a Idade Média é tão popular? E por que, no geral, é uma Idade Média que muitas vezes nos deixa, historiadores de medieval, com uma certa vergonha, né? Vergonha alheia. Então, é pensar essa questão quando a gente pensa literatura. Outro espaço propício para análise dessas representações do medievo é o cinema, né? No cinema, e quando eu falo cinema aqui, eu falo qualquer forma colocada na tela. Posso pensar a série também de stream ou outro tipo de série qualquer, que tem como ponto o medievo. E aqui eu recorro ao Rivair Macedo, no texto dele sobre medievalidade, que ele vai dizer que há 3 formas básicas de representação do medievo no cinema.
São os filmes de historiadores, e aí ele linka como exemplo o Sétimo Selo. E aqui no slide, o que acompanha o slide é justamente a cena final, a sequência final do Sétimo Selo, em que eu tenho a Dança da Morte, né? O filme também sobre a morte, sobre peste. Santo spoiler, lamento. Filmes de personagens históricos ou heróis mitológicos, e aí eu não diria heróis mitológicos em si, mas heróis míticos, né? E ele dá como exemplo Joana d'Arc e os Nibelungos. Eu, obviamente, peguei os Nibelungos, né? Pelas escolhas que a gente faz. Os filmes de aventura. E ele dá como exemplo o Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado, né? Que eles não têm vinculação necessariamente com historiadores, mas o interessante seria pensar que parte do elenco do Monty Python é formado por historiadores, né? Eles são formados. Então, seria interessante. E para pensar filme, eu tenho que pensar 2 grandes campos. O extra-fílmico, o extra-narrativa fílmico e o intra-narrativa fílmico. O extra requer categorias como quem é o roteirista, se é roteiro original, se é uma adaptação, se é... qual é a poética do diretor, né? O que o diretor costuma produzir. O ano que foi lançado, o ano que foi produzido, quando foi lançado, qual eram os outros filmes que estavam sendo lançados, qual foi a bilheteria, teve indicação a algum prêmio. Isso tudo são o movimento extrafílmico. O movimento intrafílmico, aí eu pego as sequências. Né? Eu posso pegar a narrativa como um todo, posso olhar jogo de câmera, jogo de luz, escolha de figurino. Né? Há muitos elementos para pensar a narrativa fílmica internamente. Só para dar um direcionamento na questão começando. Né? Um outro campo também, por onde eu posso navegar, quando eu falo de recepção da Idade Média, é o campo dos jogos, que tem sido um campo que tem crescido bastante, né, dentro dos estudos saídos das mãos de historiadores. Aqui eu dei 2 exemplos, um estilo RPG e o outro é jogo de tabuleiro. Né? Então, dentro do campo dos jogos, eu tenho que pensar as mesmas questões, basicamente, que eu pensei no cinema, né? Qual foi a empresa que produziu? Que tipo de jogo a empresa produz? Tem entrevista dos designers dos jogos. O que eles dizem, né? Quais são eles têm fontes, eles dizem que tem fontes. Esse jogo é bem interessante, não acaba nunca. É o tipo de jogo assim que tu vai jogar a vida inteira, ele parece que não acaba nunca, Carcassonne. Que outros tipos de jogos essa companhia produziu? Quem foram os designers desses jogos? Que mais esses designers produziram? No mesmo ano que esse jogo foi lançado, que outros jogos estavam sendo lançados e que outros produtos midiáticos que pensavam a Idade Média estavam sendo lançados? Porque muitas vezes esses jogos estão em conversa direto com um mercado maior, que é o mercado do cinema, que animação. Lá no cinema eu não coloquei nem animação, mas eu poderia pensar animação também. Devo pensar animação, que é um campo que eu gosto muito. Então, vocês vejam que os campos são extremamente abertos quando a gente lida com mídia, né? Parece um negócio sem fim. Se a gente for catalogar, a gente não vai parar nunca. E um outro campo que é muito frutífero também para pensar medievo é esse campo mais político, né? Que eu tenho os discursos políticos que sacam ideias como novas cruzadas, a peste está de volta, vamos defender a nação, assim como os templários defendiam, né? Que é o caso ali da imagem do Cobos na direita do vídeo, que é o caso aqui embaixo do Boris Johnson dizendo que eu estou indo numa cruzada, é o caso do Bush, né, na época lá das Torres Gêmeas, né, 11 de setembro, em que ele disse agora os Estados Unidos estão numa cruzada contra o mundo islâmico.
ou memes, né, que sacam já releituras, ou seja, os memes são releituras de releituras. Por exemplo, eu tenho... Esse cara é genial. Esse cara que faz aqui... Vocês veem o meu pointer? Vocês veem eu mostrando a coisa ou vocês não veem eu mostrando? Vem alguma setinha? Tá. Então, esse cara aqui, ele pega cartazes de filme ou pega ideias de filmes e refaz para o medievo. Aqui eu tenho Mad Max, né? Então, a Rota Furiosa. É muito interessante porque ele bota tudo dentro do medievo. Eu tenho gente... não coloquei aqui, né? Mas eu tenho aquela cantora no YouTube que está refazendo sucessos em tons medievais. Então, eu tenho Bad Romance, da Lady Gaga, por exemplo, em sons medievais, ou algo que a gente reconheceria como sendo música medieval, né? Também parte um pouco... Isso se joga também com o imaginário das pessoas em relação ao que é medievo. Aqui no centro, né, eu tenho... Alguém sacou a imagem de uma releitura, de uma recepção de medieval, que é o Sétimo Selo, que já foi referenciado lá no cinema, né? E a pessoa joga o momento em que o cavaleiro está jogando xadrez ali com a morte, e joga nesse momento da pandemia e vai dizer: o que eu vejo quando olho um idoso jogando dominó na praça em plena pandemia. É como se ele estivesse jogando com a própria morte, né? Então, já saca uma cena que é recepção para fazer uma segunda recepção, que é o caso aqui também da cena do Monty Python e o Cálice Sagrado, né? Que eu tenho a besta, quase que a besta do Apocalipse, que é um coelhinho, que todo mundo diz que olha pro coelhinho e diz assim: oh, que sweetie, que fofinho. E aí, quando vê o coelho, é um monstro que mata todo mundo, né? Então, eu tenho ali o coelho representado como a Covid-19, eu tenho a releitura da releitura para falar da pandemia, e a Itália tomando sova do Covid-19. Era no momento em que a Itália estava ruim, e eu posso reapropriar esse meme para o caso brasileiro, né? Posso botar Covid-19 Brasil ali do lado, porque a gente está tomando uma surra da Covid-19, enfim, né? Mais abaixo, eu tenho o plebeu. Esse talvez seja o meme que está mais rodando pela Idade Média, porque ele vai sendo readaptado e readaptado e readaptado. Aqui, para o caso de distanciamento social, tem outro que é sobre a hidroxicloroquina. Tem vários desses do plebeu, né, que são relidos, refeitos para o contexto atual, né? Distanciamento social, aí tá lá: peste, 1,5 burro, hereges, tantas vacas, não sei contar mais que 2, né? Então, no fundo, eles estão sacando, estão retirando imagens de um determinado contexto e jogando outro. O Manifestante Templário de Moneton é o melhor. E a capa dele é a bandeira do Brasil, né? E a espada dele é uma coisa meio assim, eu nem sei assim como explicar aquela coisa, uma espada de plástico, parece, né? Uma boina. Enfim, tem outro também, que é o Ribas. O Ribas está vestido de hospitalário. Legenda de Zelda. O melhor, o policial conversando com ele, né? E, assim, enfim, tem o Ribas também vestido de hospitalário, então tem outros indivíduos que vão se vestir de templários como sendo aqueles que estão guardando o quão bom a nação é, ou a ideia da tradição, da família, do bem maior, via essa imagem do cavaleiro medieval, né? E aqui nessa parte aqui, isso aqui foi genial, porque alguém pegou imagens... O Cubos é ridículo. Alguém pegou essas imagens aqui, né, que são imagens de manuscritos medievais, e usou para falar sobre formas de tentar se prevenir. Então, eu tenho ali: mantenha a distância, eu tenho um arqueiro. Lave as suas mãos, eu tenho o templário lá. Na verdade, ele está rezando, né? Mas o ato de estar com as mãos unidas dá a ideia de que ele estaria lavando as mãos, né? Cubram as suas faces. E aí vejam que o cobrir as suas faces, além de ter o elmo cobrindo as faces, que seria o correlato à ideia de máscara, eu tenho também o escudo que pode cobrir a face. E do outro lado,
evite aglomerações públicas, né? Transporte de massa. Então, ele está sozinho em cima do cavalo. Então, é muito criativa também a forma de lidar com a Idade Média. Então, se muitas vezes a gente lida com a questão da criatividade e isso provoca um riso ou nos provoca um certo... Na verdade, quando eu vejo esse do Keep Distance, eu até tenho um certo alento, né? Que alguém se deu o trabalho de pegar algo medieval e justificar. Mas o meu alento se acaba quando eu tenho Boris Johnson e o Kogos utilizando a Idade Média dessa forma, né? Então, se por um lado eu tenho esse grotesco do uso da Idade Média, por outro lado eu tenho um certo belo, né, no uso da Idade Média. Então, é interessante a gente pensar esses lados. E para lidar com isso, eu posso partir de análise do discurso político, por exemplo, né? Ou análise de imagem, né? Então, vai depender muito do meu recorte para eu ter uma metodologia adequada para lidar com esses fenômenos midiáticos. Então, a ideia agora é trazer para vocês um exemplo de como eu faço uma análise desses fenômenos midiáticos, que é o caso do cordel brasileiro. E dentro desse cordel brasileiro, eu queria pensar com vocês duas grandes categorias. Eu saquei duas categorias: a categoria dos cavaleiros e a categoria dos matadores de dragão, né? Então, primeiro, eu parto para pensar a ideia do que é o cordel, e muito do que é o cordel perpassa uma ideia nacionalista também, né? Que é de final do século XIX e início ali do século XX, de que o cordel estaria dentro dessa noção das raízes europeias do Brasil, de que o cordel teria vindo de Portugal, teria vindo parar no Brasil e teria ido parar no Nordeste, e o Nordeste teria feito uma adaptação dessa matéria portuguesa. Isso fica muito claro, e agora eu vou sacar os negócios aqui. Por exemplo, nesse cordel aqui, que eu tenho o cordel, suas histórias, seus valores, que esses dois autores, né, o Marco Aurélio e o João Gomes de Sá, vão construir uma história do cordel em cordel. E já os primeiros versos desse cordel, eles sacam, né, eles retiram essa ideia desse mito das raízes europeias do Brasil. Então, eu tenho lá no Nordeste brasileiro, conservados na memória, romances, contos e chácaras lembravam a antiga Gregória de Portugal e Espanha, de que nos fala a história. E eles continuam esse campo mítico do cordel como uma relação direta entre Brasil e Europa, das raízes do cordel na Europa. O que a Maria Ângela de Faria Grillo vai dizer é que, no fundo, todas essas relações entre o cordel e o passado, ou entre o cordel colonizado e colonizador, nada mais são do que tentativas, né, tanto por parte de folcloristas, literatos e historiadores, de achar uma solução para uma questão nacional, para a ideia do que é a formação do povo brasileiro, a formação do povo brasileiro e a constituição dessa nacionalidade. O que é ser brasileiro, né? Então, muito dessa percepção do cordel via as raízes europeias do cordel estaria ligada, esse aqui é o livro, estaria ligada diretamente a essa noção nacionalista do cordel. Essa foi a tese de doutoramento da Maria Grillo. E a Márcia Abreu, estudando comparativamente as produções em folheto, e ela não chama de cordel, vai chamar de produções em folheto, de Portugal, e depois o cordel brasileiro, ela vai dizer que, depois de estudar fazer um estudo comparativo mesmo, né, bem dentro da metodologia da história comparada, ela vai chegar à conclusão de que o cordel é literatura brasileira e ponto. O cordel é uma manifestação brasileira, tipicamente brasileira, e tipicamente início do Nordeste. Por que eu estou falando de início? Quando eu peguei para analisar essas duas categorias, os matadores de dragão e os cavaleiros, eu me dei conta
de que, a partir dos anos 2000, a partir do no início do século XXI, eu tenho uma nova forma de lidar com o cordel, né? O cordel deixa de ser... eu vou brincar com o cordel raiz e o cordel Nutella, né? Ele deixa de ser o cordel raiz, que partia da questão da oralidade, do repente, da competição, do varal, da ideia da corda, do varal, do folheto, né? Então, o folheto nada mais é do que isso aqui, né? Não é ilustradinho assim, bonitinho. Eu tenho xilogravuras, no geral, na capa. Pena que eu não separei nenhum com xilogravura. Mas, no geral, eu tenho xilogravuras na capa. Não tenho uma editora responsável. Os produtores de cordel, aqueles que escrevem cordel, no geral, têm uma baixa escolaridade. Então, eu tenho um processo de literalização da oralidade. Ou seja, o oral sai para o escrito, vai passar por escrito. E eles são vendidos em feiras, eles são negociados em feiras. Diferentemente do que eu estou chamando desse novo cordel, de cordel Nutella, que é esse cordel mais artístico. Tem editora, tem um público diferente, né? Um público específico, não é mais vendido por R$2, R$3, é vendido muitas vezes por R$50, R$80, que é o caso desse aqui, Lancelot e Lampião, ou não, Lampião e Lancelot, né? Que é o caso desse daqui, que é da Cossack Naif, que embora seja uma editora que já faliu, né? É um cordel gigante, não só pelo tamanho, mas também pela beleza e pelo o trabalho de construção da imagem desse cordel. Então, o cordel deixou de ser por um determinado público, voltou-se para outro público, e eu tenho um cordel que agora vai encenar uma oralidade, né? Ele parte, muitas vezes, de releituras da literatura, e aí eu vou ter Machado de Assis em cordel, essa de Queiroz em cordel, Homero em cordel, né? Ilíada, Odisseia em cordel, e por aí vai. Grandes obras, as consideradas grandes obras da literatura mundial, vão parar no cordel. Então, eu tenho esse processo de nutelização, vamos brincar com o termo Nutella, de nutelização do cordel. Isso eu acabei percebendo por um conhecimento meu do século XIX, que há um processo de tornar artístico o conto de fada. Né? Porque eu tenho no século XIX os Märchen, que foi traduzido como conto de fada, que são aqueles que todo mundo conhece, dos irmãos Grimm, e tem um outro processo, que são os chamados Kunstmärchen, que são os contos artísticos, que são contos que, embora tenham características muito similares aos contos de fada, eles pressupõem um outro público, eles têm um outro objetivo e eles são produzidos por um outro tipo de indivíduo. Então, dessa minha percepção do século XIX, eu fiz uma adaptação para entender esse cordel do século XXI, né? Que é essa nutelização do cordel. E eu vou lidar aqui com 4 cordéis, Lancelot e Lampião, agora eu estou falando dos Cavaleiros, que é de 2006, Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, que é de 2011, para falar dos Cavaleiros. E para falar dos Matadores de Dragão, eu vou recorrer a um cordel de 2011, que é o Matador de Dragões, e um outro cordel de 2016, que é o Cavaleiro de Prata. Então, eu vou começar com os Cavaleiros, né, para entender como essa imagem dos Cavaleiros vai ser construída dentro do cordel. O primeiro cordel, fora aquele ciclo carolíngio, que dá conta de uma história de cavalaria, é considerado esse cordel do Leandro Gomes de Barros, e o interessante alguns vão atribuir ao Leandro Gomes de Barros e outros vão dizer que esse cordel é de outros autores. Então, a autoria aí é problemática. É um cordel de 1909, mais ou menos, também a datação é complicada, em que vai falar do Roberto do Diabo. O Roberto do Diabo é uma história que circula na literatura francesa medieval como sendo uma história dentro desse ciclo de romances corteses. Essa seria, vamos dizer assim, o que a gente tem de mais antigo nessa literatura de cordel sobre a imagem do cavaleiro.
Só que não é essa imagem do cavaleiro, isso aqui é um cordel de raiz, né? É o que eu chamo de cordel de raiz, não o cordel artístico. Vai ser recriada quando eu tenho o cordel do Fernando Vilela, que é Lampião e Lancelote, que é um cordel que cria a imagem dessas duas figuras, ou recria a imagem do Lampião e do Lancelote, em dois grandes campos. Primeiramente, no campo da imagem, todas as imagens dentro do cordel relacionadas ao Lancelote, elas vão vir em tom de prata, elas são prateadas. Infelizmente, a imagem não ajuda muito. Não sei se vai ajudar mais vocês olharem por aqui, né? Acho que brilha mais, né? É um prata bem reluzente, né? Brilha bastante. Então, toda vez que eu tenho nesse cordel, a figura do Lancelote, eu tenho figuras em prata, né? E o Lampião, eu vou ter figuras em... Não é bem um dourado, é um cromo. É cromado, né? Deixa eu ver se dá para ver melhor aqui, assim. Toda vez que se fala do Lampião, eu tenho essa cor em cromo, assim, né? Então, quando eu tenho o embate entre o Lampião e o Lancelote, o embate da trupe, eu tenho uma página quádrupla que você abre inteira e eu tenho esse jogo com as duas cores, né? E não só dessa forma, cobre. Muito obrigada, Lucas. Eu estou fazendo tradução do alemão, desculpa. Cromada, é uma coisa cromada. Tá, cobre, desculpa. Então, eu tenho não só a construção via essas duas escolhas de cores, né? Pela representação da armadura do cavaleiro, por isso prata, e outra pela representação da cor do uniforme do Lampião, né, que era uma cor amarronzada, né? Então eu tenho os cartuchos, né, a representação desses cartuchos nessa cor acobreada, essa cor cobre, né? Não só assim, mas para mim a melhor forma, ou vamos dizer, a forma que mais destaca Lampião e Lancelote, quem é a linguagem. Para Lancelote, eu tenho septilhas, eu tenho 7 versos, e para Lampião eu tenho sextilha, né? Eu tenho 6 versos. Né? E toda vez que se trata de Lampião, eu vou ter 6 versos, toda vez que se trata de Lancelote, eu vou ter 7 versos. Como é o caso desse exemplo que eu estou colocando aí para vocês. Lancelote, ainda no susto, vendo aquele cangaceiro, berrou-lhe: quem é você no meu caminho, ó faceiro, não emprestei o meu ar, saia que eu quero passar e respeite o cavaleiro. E, por outro lado, Lampião sorriu de lado e quedou-se analisando aquele homem invocado que já chegava ordenando de um nada entendia do chão que estava pisando. Por um feitiço da Morgana, o Lancelote vai parar no meio do sertão. Né? Então, tem um choque dessas duas culturas. Né? Essa cultura relacionada a uma ideia de medievo e essa cultura relacionada a uma ideia do que vem a ser o Nordeste. Então, o mais interessante os dois são colocados no campo do heróico, sendo que a gente... o próprio Hobsbawm já discutia naqueles bandidos, né, da década de 70 lá, o quanto essas figuras do banditismo, elas são figuras complexas de se compreender, que, por um lado, Lampião é elevado à ideia do herói, por outro lado, a gente não pode esquecer que Lampião nada mais era do que um outsider, né, um cangaceiro, alguém fora da lei. Então, essa encenação do que é ser cavaleiro e do que é ser cangaceiro se dá na linguagem. Né? Mas todos os dois são colocados no campo da honraria. Né? O quanto cada um mantém as suas características dentro desse campo do que é ser honrado. Essa construção, ela contrasta, em determinada medida, com uma releitura do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, em que o Cícero Pedro Assis ele retoma as narrativas em relação ao Arthur e traz um cordel sobre o rei Arthur.
Na verdade, parece que o cordel de alguma forma está centrado no Graal, mas o Graal nem aparece no cordel. O que aparece é a figura do rei Arthur. A primeira impressão que se tem do cordel, principalmente por essa releitura aqui da frase do Malory, que é quem esta espada tirar desta pedra e da bigorna vai sobre ingleses reinar. E uma outra, no final do cordel, que é Arthur, aqui jaz, rei que foi, rei que será. Né? As duas frases parecem retiradas direto do Malory. Só que você olhando o cordel com mais detalhe, e aí você tem que olhar os personagens dentro do cordel, você se dá conta que, embora tenha um diálogo direto aqui com o Malory, há personagens que são colocadas no cordel que são personagens midiáticas. São personagens que não aparecem no Malory, mas aparecem em outras leituras midiáticas. Então, a minha impressão foi... ele pegou, né, tudo que orbitava em relação ao rei Arthur e fez um quadrinho. Ele não foi direto ao Malory. E aí eu fiquei com essa impressão de que, embora ele fizesse dois diálogos ali muito claros com uma fonte lá do século XV, isso me parecia muito mais A Espada na Pedra, que é aquela animação do rei Arthur, me parecia o filme Excalibur, por conta de figuras que ele retirava e jogava ali. Né? Então, eu pensei nisso. Aí falei assim, vamos ver. Por sorte minha, o autor ainda está vivo. E eu fui perguntar a ele, seu Assis, o senhor poderia me dizer qual foi a sua fonte para o seu cordel? E aí a minha hipótese primeira caiu por terra, que seriam esses produtos midiáticos. Por que caiu por terra? Ele disse assim, eu usei um livro paradidático juvenil da Ana Maria Machado. E aí eu fui lá no livro da Ana Maria Machado, né, aquele trabalho que a gente tem. Eu fui lá no livro da Ana Maria Machado e vi que a Ana Maria Machado foi a que releu o Malory. Né? Então, o Malory veio parar aqui no cordel via a Ana Maria Machado, não o próprio Malory lá do século XV. Então, é muito interessante que essas figuras, elas são deslocadas para cá, para esses cordéis do século XXI, dentro de um ideário distinto. O primeiro deles é alertando para algumas morais de... Gente, tem alguém com o microfone aberto. Alô? Por favor, desliguem os microfones. Acho que o Jefferson está com o microfone aberto. Foi agora. O capeta invadiu a sala, foi ótimo. Agora eu queria... O que a gente vê nesses cordéis é que eles vão trazer uma reapropriação desse ethos cavaleiresco via a ideia do quanto é perigoso uma paixão, né? O quanto uma paixão traz perigos e o quanto você não pode fugir do seu destino. E outra reapropriação é a questão do memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Né? Então, faça o melhor para quando chegar no seu momento de vida, ficar tudo bem. Então, grande parte dessa releitura por via Cavaleiros vem daí, né? De uma releitura desse ethos cavaleiresco para o contemporâneo, para pensar uma moral, uma ética e uma moral, que é uma ética e uma moral contemporânea. Muitas vezes religiosa, obviamente, baseada no religioso. Dito isso, eu parto, então, para os meus matadores de dragão. E essa imagem é muito interessante, que eu tenho o Lampião, né? Atirando, parece com uma arma assim do além, em dragões, numa hidra, né? Um dragão de muitas cabeças. E o meu primeiro matador de dragão, assim como tem lá o Roberto do Diabo, um dos primeiros matadores de dragão, de 1910, é mais ou menos ali do mesmo período, é o Juvenal, é a história de Juvenal. Vejam que eu já tenho, o interessante de pensar esses quadrinhos artísticos é que você tem uma nova levada de quadrinhos, de edição de quadrinhos, não, perdão, de edição de cordel,
que ela gourmetiza o cordel. Se antes o cordel era isso aqui, com uma folha simples, agora o cordel se torna com uma imagem mais juvenil e com alguns desenhos dentro da edição, né? Com algumas ilustrações na edição. Então, você já vê a mudança dessa gourmetização do cordel para um novo público. Então, esse é um dos primeiros matadores de dragões que está muito vinculado à tradição de São Jorge. Não chega a ser um matador de dragão via a tradição dos Nibelungos, né? Que vem via Fritz Lang, do filme do Fritz Lang, da década de 20, mas aqui eu tenho uma questão bem religiosa, é um matador de dragão bem religioso. Então, está vinculado à figura do São Jorge. Eu vou pegar o Matador de Dragões do Roxinol do Rinaré, que é de 2001, mas aí vocês vão ver o processo de gourmetização é maior aqui. Eu tenho, primeiramente, o folheto, naqueles estilos de estilogravura, né, que ficam nos cordéis, que ficam nas cordas. Perdão. Já tem uma segunda edição, que vai ter uma editora, que é a Luzeiro, que foi a editora que comprou grande parte desses cordéis e agora está reeditando esses cordéis. É uma editora que só publica cordel. E ainda é um cordel que está naquele estilo só escrito, né? Não tem imagens. E eu passo para uma gourmetização que já coloca o cordel dentro de um campo mais gráfico, né? De quase uma narrativa gráfica. Muda-se a imagem também do próprio matador de dragão, né? Se no início ele se parece muito mais ou é reconhecível com o imaginário de viking, na última adaptação, ali na última publicação, ele é muito mais um cavaleiro cruzado, né? E eu tenho esse dragão que lembra vários dragões que são colocados em filmes, né? Aqueles dragões animados digitalmente. O interessante é que essas narrativas se lançam num ciclo de narrativas que não são as épicas corteses, mas são essas narrativas mais consideradas das sagas. Aqui eu tenho ele encenado como sendo alguém descendente dos deuses. Ele herdou de Thor todas as virtudes e o nome do pai dele é Luiz Odin. É interessante como esse arcabouço mitológico vai ser utilizado pelo autor, né? E o mais interessante é que é outro autor que está vivo. E eu também tive eu criei a mesma tese de início, né? De que seria uma apropriação dos Anel dos Nibelungos, do Richard Wagner e do Fritz Lang, do filme do Fritz Lang. E aí recorri a ele. Vocês estão me ouvindo ainda? Está dizendo que a minha internet está instável. Mas vocês estão me ouvindo tranquilo? Tá. Se acontecer alguma coisa, me avisa aí, porque diz que a internet está estável. Deu mas qualquer coisa me avisa. E aí, num determinado... Perdão? Não, nada, Daniela. Deu uma pequena interferência apenas, mas não foi grande coisa. Tá tudo tranquilo, tá? Tá. E aí a minha hipótese foi... ele viu o Anel dos Nibelungos, né? Ele recorreu aos Nibelungos do Fritz Lang e a todos os outros Nibelungos. Fui perguntar a ele. Fiz a mesma entrevista que fiz com o do Rei Arthur. Fiz com ele. E aí ele disse num primeiro e-mail. O interessante foi isso. A base narrativa é um conto da cultura nórdica. O Anel de Nibelungo. Né? Um conto da cultura nórdica, o Anel do Nibelungo. Eu posso problematizar isso num artigo inteiro. Mas o mais interessante foi... ele escreveu um segundo e-mail. Não, peraí, deixa eu ser mais preciso na minha resposta. Deixa eu ser mais preciso na minha resposta. E aí ele refaz a resposta dele. O conto de cultura germânica, mas misturo elementos da cultura nórdica. Eu não sei se a narrativa ficou melhor que o soneto, não sei, né? Enfim, primeiro ele disse que é um conto nórdico e depois ele disse que é um conto da cultura germânica. O fato é, ele saca imagens diversas do imaginário em relação ao que seria nórdico,
ou que se entende via século XIX do que é nórdico, e lança no Matador de Dragões, né? Que é muito parecido com a história do Siegfried, do próprio Siegfried. O próximo é interessante porque o Aurélio, o Marco Aurélio, ele se diz na introdução, e aqui está o livrinho, ele diz na introdução que ele é formado em letras, que ele é doutor, né? Ele faz toda uma introdução mostrando o quanto ele está habilitado, né, a construir essa narrativa, e ele coloca que ele leu a Eda, fala do Codex Regius, que ele fala de Odin na Eda, do Snorri Sturluson, que ele fala do Siegfried, ele fala do Anel dos Nibelungos, ele fala do Tristão e Isolda do Wagner. Mas quando você vai dar uma olhada na construção da figura dele, que é o Bog nada mais é do que o clássico imaginário século XIX. E aí eu chuto, né, porque esse eu não fui entrevistar, eu chuto que nada mais é do que Richard Wagner. E por que eu chuto? E por que eu não fui entrevistar? Pela introdução dele. Na introdução dele, ele coloca muito mais precisamente que ele conhece a narrativa wagneriana do que ele conhece a narrativa da Eda. Então, eu não fui entrevistar pela própria introdução dele. E essa introdução tem erros teóricos grotescos, de dizer que as mitologias, por exemplo, foi feita pelos Grimm. Não foi feita pelos Grimm, foi feita única e exclusivamente pelo Jacob. Né? E o Jacob é o único responsável pelas sagas e pela mitologia. E as sagas e a mitologia do Jacob, e aí eu volto, tem um diálogo direto com a produção do Richard Wagner. Então, isso reforça a minha tese de que ele se vincula ao próprio Wagner. Né? E não só isso, mas se vincula também ao século XIX, mais precisamente, por conta das imagens que são inseridas o nome do ilustrador é Clevisson Viana, que é justamente esse KV que está aqui, né? Essa imagem é uma imagem de um livro de mitologia do século XIX, né? Tá aqui o livro de mitologia, tá citado aqui o livro de mitologia, né? Que é uma imagem chupé-colé, né? É a mesma posição do Odin, é a mesma colocação dos lobos, dos corvos, né? Então, a mesma representação do século XIX eu tenho repetido aqui. Isso reforça a minha tese de que é tirado diretamente de leituras do século XIX. Então, esse medievo, essa representação do medievo é via século XIX, tanto para cavaleiros quanto para matadores de dragão. A figura do gigante, por exemplo, essa representação com o elmo, com chifres, né? Ele se colocar como sendo um gigante, a figura do gigante como sendo a parceira do cavaleiro, é muito comum das representações e das narrativas do século XIX. Né? O dragão que o Siegfried mata, principalmente o Siegfried do Anel dos Nibelungos. Né? E o mais interessante a narrativa é misturada de alguma forma e talvez se encadeie para um outro cordel do Aurélio, que é o cordel Tristão e Isolda, que ele faz um cordel também Tristão e Isolda, em que ele coloca o fim da figura como sendo um fim quase Tristão e Isolda. Né? Quando desceu do cavalo, já bastante esmorecido, disse: Frida, meu amor, olha o nome da amada dele, Frida. Vim cumprir o prometido. Por uma ferida apenas vejo minha alma fugir. Um veneno poderoso está a me consumir. Mas sem cumprir minha jura não poderia partir. E sem muito refletir, a boca dele beijou. O veneno poderoso dela também se apossou, sem razão para viver, sobre o amado tombou. E aqui, o clássico final Tristão e Isolda, que é a representação que está no fundo, e por mais de uma semana os dois foram pranteados numa pira funerária, e aqui não é o fim Tristão e Isolda, é o fim wagneriano, a pira funerária. Depois foram colocados, desculpa, tem um erro ali de digitação,
na posição em que estavam bem unidos abraçados. E aqui volta o Tristão e Isolda. No local da cerimônia, passado um tempo, surgiu um broto, que cresceu tanto e tanto e sobressaiu, foi o mais belo carvalho que neste mundo se viu. Então, esses matadores de dragão, diferentemente dos cavaleiros que trazem um certo ethos, né, para a questão da moral, essas figuras de matadores de dragão, elas estão mais num campo mítico, estão mais num campo do entretenimento. São figuras para entreter, né? Um cordel para entreter, um cordel para falar de tempos míticos. Algumas conclusões que eu posso tirar o quanto a modificação do cordel modificou também a forma como se pensa os protagonistas. Esses protagonistas são inseridos em problemáticas que são problemáticas do século XXI e que conversam com outras mídias. E não só isso, né? Quando eu penso na questão se eu posso fazer uma consideração final, eu não queria fechar minha fala com algo assim que feche tudo. Na verdade, eu queria agradecer. A minha consideração final vai ser um agradecimento. Vai ser um agradecimento a todos que me acompanham, que me fizeram estudar recepção de medieval. Quem está presente aí sabe que está representado nessa imagem, né? Então, isso aqui tem a ver com o trabalho de todos os alunos que eu oriento, que são aqueles que acabaram ensinando, né, a lidar com esses fenômenos da cultura, dessa cultura midiática. Então, agradecer a todos eles por isso, não só esses que trabalham com recepções do medievo, mas também aqueles que trabalham com o medievo em si, porque, de alguma forma, eles produzem esse conhecimento sobre medievo, que é um conhecimento datado aqui no século XXI. E eles... E o Edson está aí, Lucas está aí, tem outros colegas, né, que estão presentes, sabem o quanto a gente aprende quando a gente começa a orientar trabalhos em que a gente se sente completamente perdido, porque não é nosso campo necessariamente. Por exemplo, aqui eu tenho literatura em língua inglesa, aqui eu tenho jogo, música, literatura, animação, filme, série televisiva, né? Eu tenho do lado de cá o pessoal que trabalha com heresia, que trabalha com estudos de usabilidade, que trabalha com Etiópia, que trabalha com cavalaria, que trabalha com feminino na Idade Média, né? Então, eles acabam ensinando a gente que a gente tem que ir em busca de outras metodologias, outras formas de conversar e outras formas de olhar para esses medievos. Seja o medievo através dessas recepções midiáticas, né? Ou seja o medievo através da nossa percepção do que é o medievo ao ler a documentação medieval. Nisso, se eu tenho uma conclusão, seria que até nós que trabalhamos com a documentação medieval, de alguma forma, produzimos uma recepção do medievo, né? Quando nos propomos a utilizar novas metodologias, novas teorias, para olhar esses textos mais para trás. Então, eu agradeço a paciência, acho que eu não estourei meu tempo e a gente ainda tem aí coisas para debate. Muito, muito obrigada. Professora, quem agradece somos nós, com certeza. Daniele, maravilha. Interessantíssima fala, riquíssima, certo? Agora, vamos passar para uma segunda parte, que quem tiver pergunta, quem quiser fazer alguma colocação, por favor, se inscreva no chat, e aí eu vou passando a voz para as pessoas, certo? Aí podem abrir, assim que eu anunciar a pessoa, por favor, podem abrir o microfone e podem fazer a pergunta diretamente para a professora Daniele. Ok? Quem quiser, pode fazer a sua inscrição no chat agora, gente. Enquanto as pessoas não vão se inscrevendo, eu vou fazer uma pergunta aqui, uma colocação. Agradeço mais uma vez. É um tema riquíssimo, é um tema que, na verdade, renderia
muito mais tempo, eu estava adorando escutar. Era algo que, para a gurizada do laboratório, eu já vinha devendo algum tempo. É um tema que eu não tenho grande familiaridade, embora ache extremamente interessante. Eu queria alguém que soubesse, que dominasse, para poder vir e dar essa luz para os integrantes do laboratório e, óbvio, para todas as outras pessoas que estavam interessadas em escutar a palestra hoje. No momento em que nós constituímos o cartaz de divulgação, Daniele, uma das partes que está ali, que foram 2 cartazinhos, num dos cartazes foi colocado propositalmente, obviamente, ali o Deus Vult, que agora voltou com muita força, principalmente dentro do âmbito da política, né? Não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, e que é uma apropriação desse período medieval por ideologias políticas, certo? Não sei se tu te sentiria à vontade para falar um pouco sobre essa apropriação que determinadas pessoas estão fazendo em relação a um medievo totalmente estereotipado. O Deus Vult. O Deus Vult é extremamente complexo, porque além de evocar medievo, evoca também o século XIX, né? E essa ideia do Deus Vult via uma noção nacionalista, né? A volta, e isso o Patrick Gary dá vamos dizer assim, um gatilho para isso naquele Europa das Nações, Nação Europa, num artigo dele, em que ele acena um pouco para a ideia de que novos nacionalismos vêm surgindo, né? E vêm retomando noções do século XIX e, obviamente, esse medievo século XIX. Então, para mim, na minha percepção, o Deus Vult está muito mais ligado ao século XIX do que ao medievo, embora se evoque a ideia de cruzadas. Não só de cruzadas, mas a questão de limpeza étnica, de tradição, da volta da cristandade como o grupo eleito. Então, acho que isso vem tudo junto com Deus Vult, né? A família tradicional, a volta de pureza racial. Eu acho que isso tudo está envolvido em Deus Vult. Eu só consigo pensar dessa forma. Porque vários desses grupos, né, que estão evocando Deus Vult são grupos da extrema-direita que tem essas percepções, né, do que é o Deus Vult. O Deus quer a família, papai, mamãe e filhinhos. O Deus quer a nação norte-americana, a nação estadunidense, né, livre dos mexicanos, livre dos imigrantes. Eu não sei se necessariamente, ou eu poderia chutar que não, mas eu vou relativizar. Se as pessoas têm a noção do que é o Deus Vult, né, do Deus Vult que saiu lá de trás da convocação do Urbano, etc., né, ou daquela encenação do Fouquet de Chartres. Mas, enfim. Ok. Tinha uma pessoa que tinha se inscrito, Francisco, é isso o nome? Por favor. Pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Adriane? Oi. Uma pessoa tinha... Eu perdi ali no chat. Quem é que tinha feito a pergunta? O Ricardo. Ricardo, perdão. Ricardo, por favor, pode abrir o teu microfone e fazer a pergunta diretamente para a professora, por favor. Alô, Ricardo? Então, essa questão da recepção do medievo, ela me lembrou
um comentário que eu ouvi do Dr. Johnson Crawford, que é um especialista de Vikings norte-americano. E tanto que justamente o pessoal do seriado do Vikings já contatou ele algumas vezes para ver essas questões históricas, aparentemente. Ele falou, e esse doutor aí falou no canal do YouTube dele. Então, tipo, ele está transmitindo a informação diretamente para o público, no qual ele veio trabalhar com essa questão, eles vieram tentar trabalhar com essa questão da historicidade, principalmente com a questão do Ragnar. E o Dr. Johnson Crawford, ele basicamente deu carta aberta para essa questão do uso histórico, pontuando que justamente por se tratarem de uma literatura, tanto que eu acho que eu ouvi falar de se tratar de uma literatura. Então, eu fico muito em dúvida assim, sobre essa questão se dá para considerar esse material simplesmente só medievo ou se é mais um jogo literário mesmo. Sei lá, foi nisso que eu fiquei divagando. Porque há uma certa pensando até numa continuidade das histórias, porque elas já são meio que, principalmente as histórias do Ragnar, elas já é meio que ficção. Então, uma ficção medieval, uma ficção presente, isso aí faz diferença? Sei lá, eu acho que seria isso. Tá, vamos lá. A questão de historicidade, literatura. Porque o primeiro problema que a gente tem se eu penso as fontes medievais, no outro dia a gente estava discutindo isso, eu, Vinícius e Robson. Vinícius é professor da Unimontes e o Robson é professor da Unimontes. Se a gente precisa discernir literatura e história quando a gente trata de medievo, né? Se isso é possível, tendo em vista de que o status quo do que é verdade, o status quo do que é história, está dentro de um métier diferenciado. Ademais, apesar disso, quando a gente lida com fenômenos que são fenômenos midiáticos, ainda que, de alguma forma, eles se aproximem dessas narrativas primevas, dessas narrativas originárias, eles vão se distanciar. Em que medida? Eu lembro do filme do Nome da Rosa. Né? O Nome da Rosa teve consultoria. Né? E depois, a pessoa consultada viu o resultado, que foi o historiador, viu o resultado e disse assim, não, eu não quero meu nome vinculado a esse projeto. Por quê? Ainda que haja consulta a um historiador, ainda que haja consulta a fontes que são fontes do medievo, né, produzidas no medievo, pelo medievo, você vai ter que fazer adaptações para o público, você vai ter que fazer adaptações para a tela. Há praticamente uma impossibilidade de se tirar algo de um espaço e jogar em outro espaço da mesma forma. Né? E isso a gente vê muito claramente com os Grimm. O quanto os contos dos Grimm são reatualizados, porque você tem um público. E o grande foco dessas produções é venda. Então, eles têm que falar ao seu público. Eles não vão conseguir tirar uma narrativa completa do medievo e transportar para a tela, ipsilítere. Há uma impossibilidade. Há uma impossibilidade pelo próprio status quo do que é literatura e história durante o medievo. Então, ainda que haja consultoria, você tem a adequação ao público. Ô, Jesus, tem um comentário aqui gigante. Gregory. Ah, tá. Não sei se te respondo, Ricardo, mas eu vejo por aí que ainda que haja consultoria, o aval final é do roteirista. E o roteirista vai fazer escolhas até tendo consultado um historiador. Porque o que ele prima é o mercado. Não é uma questão história. Ele não está produzindo historiografia. Ele está produzindo uma série de TV. Gregory, tu pode abrir o teu microfone e fazer a pergunta diretamente para a professora. Vamos ver se o Gregory... O Gregory, ele está com problema no áudio. Tu tem aí a pergunta? Tenho. Daniele?
Tá, vamos lá. Dani, tenho umas colocações. Primeiro, gostaria de parabenizar pela tua fala, dizer que fiquei até emocionada aqui com o teu reconhecimento. Orientadores assim que me fazem querer um dia contribuir dessa maneira na trajetória de outros graduandos no futuro. Minha pergunta é mais focada na capacidade de nós, na academia, de conseguirmos reabilitar o medievo. Ainda podemos trazer o que as pessoas imaginam como medieval de volta do discurso da extrema-direita e etc., como fazer esse diálogo com uma camada da população que vê a academia como inimigo a ser combatido? Gregory, então, eu acho que, no geral, e eu falo do trabalho dos meus colegas, Cláudia Bovo, a Aline da UFSC, o próprio Edson, o Vinícius, Lucas, Renan, e vai faltar gente, né? Vai faltar a palavra para mencionar todo mundo. Todo mundo está muito atento a isso. E nossa tentativa enquanto grupo, eu acho que tem sido as redes sociais, né? Acho que não tem laboratório que... O pessoal do Latim, com o Gabriel, da UFRJ, com a Maria Cristina, da USP, está todo mundo muito atento a essa utilização do medievo e está tentando, através da própria mídia social, se aproximar da comunidade, né? E em certa medida, acho que até eu posso dizer que de uma forma muito cuidadosa, se aproximar para desmistificar, né? Tirar do mito, desmitificar essa Idade Média e essa utilização da Idade Média. Então, laboratórios como LAPEM, como Poema, como Barbaridades Medievais, o pessoal da Unimontes, né? Todos esses posts que a gente faz e que circula, eles precisam circular mais. E eu acho que foi interessante esse movimento da pandemia por isso. Acho que no final a pandemia está ajudando a gente nisso, né? Porque a gente está direto na mídia, está direto nas redes sociais e a gente está produzindo direto conteúdo para essas redes sociais. Então, esse trabalho, já que tem uma longa duração, né, essa destruição do medievo, vamos dizer assim, essa apropriação do medievo, como tem uma longa duração, a gente precisa de paciência para a desconstrução, né? E é trabalhinho de formiguinha. Eu e Edson aqui no Sul, com colegas lá do Nordeste, do Noroeste, né? E a gente integrando laboratórios. É assim que a gente tem que fazer, para aos pouquinhos tentar... Não digo necessariamente que a gente vai conseguir abrir os olhos das pessoas, mas a gente vai conseguir incomodar, pelo menos. E acho que a ideia do incomodar é muito interessante, porque você desestabiliza a certeza das pessoas. E ao se desestabilizar certezas, você faz com que as pessoas pensem, né? E eu acho que é um trabalho de formiguinha, mas acho que é por aí. Não sei se te respondo, mas é a minha visão do bagulho. É um trabalho de formiguinha mesmo, só colocando mais alguma coisa em relação a isso que tu estava explicando agora, Daniele. O LAPEM, essa ação que nós temos do Deus lhe pague, que era justamente a tentativa de pegar professores de outras instituições e levar lá em Jaguarão para fazer palestras, basicamente para os integrantes do laboratório e outros alunos que tivessem interesse também. Era aberto à comunidade, então era anunciado, né, estava aberto à comunidade, estava aberto a outros alunos e tudo, mas quase sempre o número de pessoas que assistiam às ações do LAPEM, digamos assim, era o nosso pequeno grupo, que é composto por 12 alunos, mais alguns gatos pingados, alguns outros alunos que de repente se interessavam, nem sempre tinham todos integrantes do laboratório, mais 2 ou 3 de fora, e mais 1 ou 2 pessoas da comunidade, e nós sempre mantendo esse pequeno grupo.
Tu colocou Sim. muito bem nessa situação da pandemia, houve um dinamismo muito grande em relação à produção de materiais e ao alcance do que a gente vem fazendo, né? Então, só hoje aqui nós chegamos, eu acho que a 44, a 43 pessoas. Pode não ser muito, mas para o que era de ter 7, 8, 10 pessoas, Quando agora tinha, né? exatamente, essa palestra tua vai ficar gravada, ela vai poder ficar disponível para que outras pessoas tenham acesso depois, né? Então, esse trabalho de formiguinha, eu acho que com essa situação, com esse estalo que pelo menos para mim me deu, eu acho que os alunos já tinham falado, já tinham comentado comigo essa situação de repente, utilizar mais a internet, mas eu, como burro velho e atrasado, fui empurrando, né? Sim, a gente vê isso. Vamos fazer uma página primeiro e já tá bom demais. Página e internet. Então, dá cabo de tudo que seja relacionado à internet. Agora, para o laboratório não parar de funcionar, a gente tem utilizado mais esse recurso, né? Quem tomara, e espero realmente que os nossos trabalhos, teu e de outros colegas, consigam fazer uma recuperação dessa Idade Média, ou que traga pelo menos para pensar, para debater, para refletir, para contrapor ideias em relação a esse período que é tão rico. Assim, tem um lado ruim dos ataques, né? Porque várias das palestras estão sendo atacadas. Mas é interessante ter o ataque também. Vamos pensar a coisa assim, mais pragmaticamente. É interessante ter o ataque, senão que a gente está incomodando. Exato. E se a gente incomoda, é porque a gente está gerando algum medo de alguma mudança. Algum efeito tem. Algum efeito tem. Então, com certeza. Assim, eu estou tentando pensar positivo no meio disso tudo, porque, né, a gente tem visto tanto assim que, né, para não passar raiva, a gente fica tentando pensar positivo. E com a situação que o país enfrenta, enfim, só sentindo raiva e tendo muita calma no final das contas. Né, muita terapia. Muita terapia. Yoga, tem uma galera que tá fazendo yoga agora. Não funciona para mim, mas tem uma galera que funciona, mas enfim. Gente, volto a abrir então. Quem tiver alguma questão, alguma colocação para a professora, por favor, é o momento. Certo? Não precisa nem colocar ali no chat. Vamos ver se tem mais alguém que gostaria de colocar uma última pergunta para a professora. Daniele, eu agradeço mais uma vez muitíssimo pela tua participação. Agradeço muitíssimo a palestra com a qual tu nos brindou. Foi tremendamente rica. Para mim, foi um aprendizado gigantesco. Com certeza, para todos que te assistiram hoje, passamos um momento muito enriquecedor, muito interessante. Que essa seja a primeira de muitas vezes que tu venha a iluminar o LAPEME e as ações do LAPEME. Eu te agradeço profundamente, certo? As ordens. Eu que agradeço o convite, espero ter me feito clara, né? Obviamente, como tu falou e como eu tentei mostrar com os exemplos, é um campo gigantesco, né? Que abarca muitas recepções de vários níveis, né? De séculos para trás. Então, eu tentei dar uma pincelada em metodologia e teoria e como lidar com essas recepções, né? Mas, como eu disse, vai depender da mídia para a gente poder focar melhor em metodologia e teoria, né? Com certeza. Eu só queria agradeço. Eu vou colocar mais uma coisinha antes, também referente ao que tu falou, Daniele, que é da grande colaboração que os alunos nos dão e de como eles servem de motor de reciclagem para muitas coisas. Como eles servem de vetores de transformação na nossa carreira e nas nossas pesquisas. Tu colocou isso, eu achei interessantíssimo. Durante muito tempo, a minha área de pesquisa, efetivamente, era arquitetura medieval. Eu trabalhei durante muitíssimo tempo e ainda trabalho
com fortificações, com arquitetura militar medieval. Grande parte da minha carreira como professor e pesquisador eu trabalhei com arqueologia medieval, eu escavava castelos e tal, e nunca pensei na minha vida em trabalhar com o tema do mal no medievo, com representações do demônio, nada disso, até que uma vez, um belo dia, me apareceu uma estudante que estava por fazer o TCC e queria trabalhar com o capeta, com o diabo, e com as imagens do diabo. Eu não sabia nada, pouco tinha trabalhado isso, acho que eu tinha uma aula que eu fazia, que era sobre Deus, diabo e fé, ou Deus, diabo e pecado no medievo e tal. Acabei abraçando essa situação e acabou abrindo um outro campo muito interessante de pesquisa, e já no vácuo dessa aluna apareceu mais um, mais outro, e lá pelas tantas eu vi que cabia constituir um projeto de pesquisa dentro do laboratório que desse conta de gente trabalhando com paganismo, com hereges, com representação do demônio, com bruxa e com tudo o que pode caber dentro desse tema, né? E desde então foi mais uma área que acabou se abrindo, a qual eu não esperava trabalhar, e a gente está tocando agora esse projeto, está tocando pesquisa com um tema totalmente novo para mim. Faz o quê? Faz uns 4 anos, eu acho, que eu venho trabalhando com isso. Então a gente tem a agradecer a eles também, né? Por mexer com as nossas estabilidades. Com certeza absoluta. Daniele, muitíssimo obrigado. Até a próxima, certo? Até. Só valeu. As ordens. Professor, dá os recados. Oi? Dá os recados. Gente, tem live Sim, do poema. Olha só, tem live do poema agora, que vai ser o debatedor, desculpa, é o Maurício, e quem é o entrevistado é o professor Lucas. Ele até estava aqui, não sei se está aqui ainda. E que vai ser agora às 6 horas, direto no Instagram do poema. Assistam. O Lucas ali, já botou ali, tô aqui. O Lucas já botou ali, tô aqui. Tá? Oi. Daí também fica gravado depois no feed. Então, daí quem não conseguir assistir agora, consegue assistir depois, pelo menos, tá bom? E sigam também tanto o APM quanto o Poema, porque a gente está fazendo vários eventos, está produzindo muita coisa bacana. É interessante desse momento, porque a gente vê tanta coisa na internet. Eu acabei de colocar a idade média no Google e foram 143 milhões de itens, assim, sabe? E, nossa, isso é enorme. E o quanto disso é realmente produtivo, né? Então, é interessante que a gente está produzindo conteúdo, nós estamos fazendo eventos que fazem com que as informações, elas realmente, pelo menos para determinado grupo que assiste, ela está se disseminando, né? E é uma das coisas também que eu estava pensando, professora, e já colocando assim também, porque eu acho que a linha é muito... O professor Edson simplesmente cortou, né? Tal, deu 2 segundos, acabou as perguntas. Porque, assim, é muito tênue a linha entre da produção cinematográfica, né? Tal, da poesia do diretor, da poesia da pessoa que está escrevendo, né? Tá produzindo, e da realidade histórica, né? O quanto disso eu posso lidar com a verdade, né? E é muito difícil ver esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, a gente vai pegar Game of Thrones, aqueles figurinos maravilhosos. Então, daí a gente vai pensar que todas as pessoas da Idade Média se vestiam daquele jeito, né? E existiam dragões. Não existiam dragões, isso é tão triste, sabe? Então, realmente, como a gente como historiador, né, e tal, onde que tá essa linha que a gente vê? E também a pessoa como telespectador, não historiador, sabe? Porque ela vai acreditar naquilo que ela tá vendo e vai tirar aquilo como verdade, sabe? Então, eu acho tão difícil. E essa também é a pergunta, sabe? E também, para continuar também, então, sigam o Poema, sigam o LAPM, porque a gente está fazendo produções muito, muito bacanas. E é isso que eu queria dizer. E o professor Edson fez um Instagram, eu só quero deixar isso registrado, porque, gente, 2020, e ele fez um Instagram porque ele falou que não era da tecnologia, tá lá ainda. Então, eu achei isso fantástico, isso aí, né? Agradecer que ele fez o Instagram por causa da live do poema. Exatamente. Acabei cedendo devido ao convite. Yes! Muito bem, então.
Daniele, mais alguma colocação? Não, da minha parte, eu só agradecer. Muito obrigada pelo Então, tá convite e certo. estamos aí. Existirão outros, com certeza. Às Tchau, ordens. tchau. Tá certo. Muito obrigado, Daniele, do fundo do coração. Muito obrigado. Até a próxima. Às Tchau, ordens. tchau. Que Deus lhe pague. Deus lhe pague. Gente, valeu, muito obrigada. Até.